Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma live. Hoje a nossa live vai falar sobre um tema, né, da temática sobre o transtorno bipolar. E para falar sobre o transtorno bipolar, eu vou trazer aqui para vocês uma psiquiatra, minha amiga, doutora Michele, que tem muita coisa interessante para contar para vocês, né? Provavelmente, talvez vocês não tenham, assim, de repente, na sua família alguém que seja bipolar, ou talvez você não saiba que tem, né? Então, isso é uma das coisas também que a gente vai conversar um pouquinho, que o objetivo também é o que a gente pode fazer. Estou aqui convidando a doutora Michele. Em seguida, ela já está entrando aí. Eu já vi que ela entrou aqui. Ó, a doutora Michele está aqui. Vamos ver se ela consegue entrar ao vivo com a doutora Michele, se ela consegue entrar. Olha aí, ó. Ela também pediu para participar. Vamos ver se agora eu consigo aceitar a doutora Michele para a gente começar. Engraçado que não está entrando, Michele. Estou tentando te aceitar aqui, mas não está entrando. Tenta ver, já tentei te convidar para entrar na live algumas vezes, não sei por que não está dando. Todo mundo está me ouvindo aí? Está me ouvindo bem? Michele, estou tentando te aceitar aqui. Aqui está dizendo que tu não está conseguindo não está conseguindo entrar na live. Ué, vamos ver aqui. Michele, tenta tu me chamar. Vamos ver se dá certo. Porque eu estou tentando te convidar aqui, não está dando. Tenta tu Boa pedir para participar da live. Agora deu. noite. Agora vai. E aí, Tudo bom, querido? Prazer estar Michele, aqui boa de novo. noite. Tudo bem? Ah, que legal. Michele, muita gente viu a nossa outra live, o pessoal adorou, me mandou depois muitos directs lá gostando da live, mas tem gente aqui que Sim. provavelmente não te conhece, então se tu puder rapidamente te apresentar antes da gente entrar no assunto da live, que hoje é, né, sobre o Uhum. bipolar, né? O que é isso, né? Que assusta muita gente. Mas primeiro te apresenta rapidamente e depois vamos conversar um Tá pouquinho sobre transtorno certo. Boa bipolar. noite, então, pessoal que não me conhece ainda. Meu nome é Michele Chiodelli, eu sou psiquiatra, formada pela FURG em Rio Grande e com a especialização em psiquiatria e psicoterapia pelo Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Atuo no consultório e em plantão de emergência psiquiátrica aqui em Porto Alegre também. E conheço o Dr. Rui aí dos nossos encontros aí de neuromodulação, né, Rui? Parceria ótima. Isso aí, Vamos lá. isso aí. Tá, então conta para nós o que é o transtorno bipolar, né? Para a gente ter, acho que todo mundo é importante saber, porque de repente tem Uhum. alguém na sua família ou tem algum amigo que pode, né, ter essa condição, aí você pode ajudá-lo, né? Então por isso que é importante para Perfeito. todos entender um pouco Gostei disso. muito, assim, quando tu me convidou para falar sobre esse tema, Rui, porque, assim, é um transtorno que é bastante frequente, né? 2,4% da população, né, tem esse diagnóstico de transtorno bipolar, então é uma doença relevante, né, do ponto de vista epidemiológico e que acarreta assim muito estigma, muito sofrimento, né? Então é importante a gente conhecer um pouco. Ainda hoje eu saí do plantão, né, e vim aqui para a live, atendi pacientes com esse perfil, assim, e vejo o quanto é importante, né, eles saberem, o paciente saber informações sobre a sua doença, a família saber, né, identificar, poder ajudar a dar suporte para o paciente que tem esse problema de saúde, né? Então, achei super importante a tua live, assim, eu acho que é o momento de falar disso. Bom, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, certo? É um transtorno de humor, assim, diferente de uma depressão comum, por exemplo. Ele se caracteriza por oscilações de humor, que vão desde sintomas depressivos até episódios ou crises que a gente classifica como mania, que é, eu costumo dizer assim, é o extremo oposto da depressão, né? O paciente que entra com sintomas, assim, de humor mais eufórico, irritabilidade, aumento de energia. Eu costumo falar para os pacientes assim, pensa que é ao contrário de estar deprimido, né? Tudo é mais acelerado.
certo? E existem outras oscilações, assim, outras crises que o paciente pode ter ao longo da vida, que são oscilações de humor também, e que a gente classifica como transtorno bipolar. É importante dizer assim que é um dos transtornos psiquiátricos, Rui, que a gente considera como crônico. O que significa isso? Que uma vez tendo sido diagnosticado, o paciente ele não deixa de ser bipolar, né? Ele melhora, o nosso objetivo com o tratamento é estabilizar, é evitar que ele tenha crises, mas ele não deixa de ser bipolar. Então é muito importante ter essa consciência, acho que é uma das primeiras coisas. Porque se tu fica bem e para o tratamento, não, já tô bem, não preciso mais, invariavelmente, mais hora, menos hora, vai entrar em crise de novo e eu vou falar mais adiante sobre isso, assim, isso acarreta uma série de prejuízos, né, a longo prazo na vida da pessoa, se ela fica tendo crises. Então é importante, é um transtorno de humor, se caracteriza por oscilações, não só a depressão, então tem outros sintomas. É um transtorno crônico, é importante que a gente tenha isso em mente. Ele costuma se iniciar, o mais frequente é ele se iniciar ali na adolescência, final da adolescência, início da vida adulta. Isso é o mais frequente, o que não quer dizer que a gente não possa fazer diagnóstico mais adiante. Existe um outro pico de diagnóstico ali próximo da menopausa para as mulheres, né, da andropausa ali para os homens, é menos frequente, mas também acontece. O que às vezes, o que acontece muito, assim, é a demora no diagnóstico correto. Então, tem muitos pacientes que já têm sintomas há muitos anos e foram tratados como depressivos normais, comuns, né? Com tratamento convencional para depressão, que não ajuda muito o bipolar. Também a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso atrasa o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Tu sabias que a média para se fazer um diagnóstico correto num paciente bipolar é de 10 anos? 10 anos. Olha Então a pessoa fica só, passando, exato, de demora muito profissional em tempo. profissional. Nossa. E assim, em geral, o diagnóstico correto ele vem só depois de 10 anos de doença. E imagina quanto sofrimento não tem para essa Exato. pessoa e para a família, para os amigos, né? Para todo mundo que tá em volta, né? Até conseguir ter esse tratamento Exatamente. correto. Bom, acho que é bom a gente falar um pouco assim sobre, tá, mas e por que o transtorno bipolar acontece, né? Por que o meu familiar ou por que eu tenho esse diagnóstico? Então, assim, a medicina, ela tenta explicar, né, o porquê do desenvolvimento dessa doença e existe uma teoria de que as causas são multifatoriais, então não é uma única coisa, tá? Existem alterações que a gente sabe, assim, que são biológicas, né? Então, quando se estuda os pacientes bipolares, tu vê que todos eles têm uma tendência a ter uma desregulação, uma alteração, né, dos neurotransmissores ali nas regiões do cérebro responsáveis pelo controle, pelo transtorno de humor, né? Desculpe, pelo controle do humor, certo? Então, enfim, baixa serotonina aqui, aumenta demais dopamina lá, enfim, todas essas coisas que a gente tenta regular através dos psicofármacos, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente sabe que existe, essa desregulação dos neurotransmissores. Também já se conseguiu identificar, certo, que existem alterações do eixo neuroendócrino. Então, alterações hormonais também podem levar ou desencadear a doença, né? Ser um gatilho. Então, isso também costuma estar presente. Alteração do eixo ali do cortisol, certo? Também estão presentes nos pacientes com transtorno bipolar. Além disso, tem um papel importante, muito, muito forte da herança genética. Embora não tenha se isolado, identificado um gene, né, da bipolaridade, se sabe que tem uma influência genética importante. Como é que a gente sabe isso, né? Primeiro, porque em estudos se viu que pacientes de primeiro grau, de um paciente bipolar, ou descendente de primeiro grau de um paciente bipolar, tem de 8 a 18 vezes mais chance de desenvolver a doença, certo? Então, assim, isso evidencia uma ligação genética importante. É difícil hoje em dia a gente fazer o diagnóstico de um bipolar e procurando, assim, né, na família, não achar outro. Pode achar a gente que não foi diagnosticado, mas se tu procurar um pouquinho, geralmente tem, né? E quando tu encontra, o paciente já chega com essa história de ter alguém na família, tem que acender o alerta, assim. Mesmo que seja uma depressão muito parecida com uma depressão
normal, a gente tem que ficar atento, né? Sinais de que seja um transtorno bipolar. Uhum. E por último, assim, existe também o papel dos fatores ambientais, né? No desenvolvimento da doença. Então, tu pega uma pessoa geneticamente predisposta, né? Com daqui a pouco alterações do eixo neuroendócrino e joga nela um estressor ambiental, separação, desemprego, perda dos pais da infância, né? Tu tens aí um gatilho ambiental. Por quê? E eu acredito que isso tu Uhum. compartilhe isso comigo, esse conhecimento, né? A gente sabe o quanto o estresse do ambiente vai alterar justamente a liberação de cortisol, toda o processo de neurotransmissão cerebral. Então, também é um fator implicado no desenvolvimento e no início de um transtorno bipolar. Perfeito. Uhum. É bem Bom, o isso. que é importante então estar atento? Como é que eu suspeito que eu sou bipolar ou que eu tenho ou convivo com uma pessoa bipolar, né? Na minha família, no meu círculo de amizades? Quais são os sintomas, então? Bom, como eu já falei, primeiro aquela pessoa que oscila de humor, né? Mas não é só o oscilar, porque, enfim, a gente vive no dia a dia, né? Situações de estresse, a gente oscila, acorda mais feliz, daqui a pouco passa por um problema, tu já tá mais triste, um pouco mais irritado. Não é essa oscilação do dia a dia, né? Isso é normal. A pessoa tem uma vida normal, ela vai ter uma certa oscilação. É impossível a gente se manter feliz o tempo inteiro, triste o tempo inteiro. A gente oscila conforme os estímulos do ambiente, certo? São oscilações com períodos mais longos, tá? Que caracterizam esses episódios, assim, que são os episódios depressivos, os episódios de mania, que são os típicos do Uhum. bipolar, que é aquilo que eu falei, que é o humor exatamente ao contrário da depressão, tá? Tudo fica demais. Existem também os episódios que a gente chama de hipomania, que é uma mania mais leve, digamos assim, com menor prejuízo, o paciente ainda consegue manter algum grau de atividade sem muito prejuízo. E existem aqueles pacientes que a gente chama que tem sintomas mistos, que misturam um humor depressivo com algumas coisas da mania, tá? Eu queria falar melhor, se tu me permitir, Rui, dos sintomas de mania, que são aqueles que talvez sejam mais estranhos para a gente e que são os característicos do bipolar. Uhum. Não sei se tu já teve experiência Uhum. de pegar algum É paciente legal. assim que tu suspeitou de transtorno bipolar, ou se tu Eu, conhece alguém. eu não peguei nenhum suspeito. Eu tenho alguns pacientes que são, né, que já têm o Uhum, diagnóstico, são bipolares, eles fazem um acompanhamento um pouco mais integrativo comigo, uhum. mas tem o seu psiquiatra, né, tomam os seus medicamentos. Eu sempre falo que é, né, porque às vezes é muito interessante, Michele, que tem alguns pacientes que chegam dizendo, eu quero parar os medicamentos. A primeira coisa que eu digo, por favor, tu não Uhum. pare de jeito nenhum, né? Essa é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para todos que têm transtorno bipolar, você não para os seus Exato. medicamentos, né? Porque essa alteração, como a bem a Michele falou, não vai melhorar com suplemento, né? Acho que o suplemento, o exercício físico, regular toda a questão do estilo Muito. de vida ajuda, mas ajuda os medicamentos funcionarem de forma mais Exato. otimizada. Perfeito. Mas a condição base Perfeito. vai Porque continuar tem lá, essa né? base muito neurobiológica, genética, né? Então é importante que o paciente saiba disso, assim, que as pessoas tenham essa ideia, né? O teu trabalho é super importante, assim, até eu ia falar mais adiante. Além da medicação, a gente precisa ter umas mudanças de estilo de vida. O paciente bipolar ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar corretamente, né? Tanto para diminuir neuroinflamação, né, dos alimentos ultraprocessados, Uhum. quanto porque as medicações que a gente usa para estabilizar o humor podem alterar o metabolismo. Então é importante também que ele cuide da sua alimentação, né? Um paciente que é mais Uhum. propenso pela próprio transtorno psiquiátrico a desenvolver doenças metabólicas, né? Seja secundariamente à medicação, seja secundariamente a esse estado de hiperinflamação do estresse crônico, né? Então, isso é super importante, é super Uhum. complementar, faz toda a diferença. Bom, então, acho que voltando ali, né? A gente estava falando sobre mania. Ma Mania, os mania é sintomas, né? digamos assim, é um período de tempo de pelo menos 7 dias em que o paciente fica com humor eufórico ou irritado, tá? Pode ser uma coisa ou outra.
É aquela pessoa assim que tu vê que não tá só alegre, não tá feliz, é uma coisa que passa da normalidade, né? E muitas vezes assim chama a atenção das pessoas que estão na volta como uma forma até assim desagradável, né? Então aquela pessoa que tá acelerada demais, que tá tudo demais, que faz piadinha demais, sabe? Inconveniente às vezes. Chega a ser Chega a ser inconveniente. inconveniente, né? Tu Acho vê que que uma não é palavra uma boa. pessoa que tá feliz, um feliz normal, né? Vai além disso, né? Te causa Uhum. uma estranheza, assim, quando tu encontra uma pessoa assim. Eles costumam ter, assim, autoestima muito elevada, mas muito elevada mesmo, né? Não é o normal, assim, né? Eles se acham capazes de fazer absolutamente qualquer coisa, né? Sair prestando vestibular, concurso, sabe? Se inscrevendo para tudo quanto é coisa, né? Achando que são capazes de desenvolver qualquer tipo de habilidade, profissão, curso. Geralmente eles se envolvem em muita coisa ao mesmo tempo, né? E escrever livro e começam a postar na Uhum. internet coisas e, enfim, tá? Existe uma redução da necessidade de sono, tá? Que é diferente de insônia. Insônia é o quê? A gente tem o cansaço, a gente sente vontade de dormir e não consegue, né, pegar no sono, conciliar o sono, tá? E no outro dia tá super cansado. Eu costumo Uhum. dizer para os pacientes assim, ó, paciente bipolar na mania é como se tu pegasse a pessoa e ligasse ela no 220. Tudo fica demais, a energia fica demais. Então ela não sente sono porque ela não sente necessidade de descansar. Tu entendeu? 2, 3 horas de sono, carregou a Uhum. bateria, já sai a milhão, levanta 3 da manhã tomando banho, faxinando a casa, sabe? É nesse nível, assim. Pensa em alguém Uhum. ligado no 220, é o bipolar na mania, tá? Com Uhum. isso, o apetite também fica reduzido. Assim como ela não precisa dormir, ela não precisa comer. É muito comum tu pegar um paciente, assim, numa fase de mania, que emagrece. Emagrece porque não come, não sente fome, não sente Uhum. necessidade. E aí, claro, já está naquela aceleração, Uhum. a consumição é ainda maior. É bem comum pegar pacientes emagrecidos, assim, Uhum. desnutridos, depois de uma fase longa de mania, tá? Em consequência de toda essa agitação e essa aceleração, tu vai ver que é um paciente que é desatento. O pensamento dele é muito rápido. Assim como tu enxerga a, a, a agitação fisicamente, o paciente que não para quieto, que não dorme, que não come, né, que fala com o outro, tu imagina, o cérebro está naquela aceleração. Então é um paciente desatento. Ele começa a te falar uma coisa, aí ele lembra de outra, ele já pula de assunto, não conclui aquele assunto, fala outro, e aí tu, tá, mas e aquilo que eu te perguntei? Ele nem sabe mais o que tu perguntou, né? Tem pacientes Uhum. assim que eu já vi descreverem da seguinte maneira: o meu pensamento é tão rápido que nem eu mesmo consigo acompanhar. Entende? E claro, vamos pensar nisso neurobiologicamente, quimicamente, o que está acontecendo? É uma atividade neuronal assim absurda, né? Despolarizando para todo lado. Isso consome Uhum. o organismo. E, obviamente, se um paciente ficar muito tempo nessa fase, invariavelmente tem neurônios que não vão suportar. Então, ele não vai sair de uma fase de mania do mesmo jeito que ele entrou. Uhum. Né? A atividade neuronal é tão intensa que os neurônios morrem, enfim. Por isso que é tão importante a gente diagnosticar, Uhum. a gente tratar adequadamente, não deixar o paciente nesse momento, tá? O que mais que eu Uhum. esqueci de falar? Enfim. Ah, sim, a questão das compras, né? Todo mundo pergunta muito. Ah, paciente que gasta muito é Ah, essa é bipolar. uma... Não necessariamente, mas é uma coisa comum, né? Como eles perdem essa capacidade de crítica, né? Do que é correto, do que não é, né? Vai nessa mesma vibe da euforia, assim. O paciente perde o filtro, Uhum. né? Então ele compra coisas que ele não Uhum. precisa, normalmente em grande quantidade, normalmente fora do padrão de consumo, Uhum. de aquisitivo dele, né? Tem um paciente, assim, eu já tive Uhum. paciente em fase maníaca que, para tu ter uma ideia, assim, em questão de uma semana ele comprou um imóvel com dinheiro que ele não tinha, ele comprou uma passagem para Paris, passou 3 dias e voltou, né? Tudo isso num episódio de Olha mania, só. certo? Então são gastos muito além do. Não é aquele paciente assim que está depressivo, daí vai lá e compra 2, 3 peças de roupa, né? Não podia, mas se presenteou para ver Uhum. se melhora, daí não melhora, se arrepende. Não é isso, Uhum. é sem filtro, tá?
Lembrei agora Uhum. de um outro caso de uma paciente que eu atendi no plantão. No plantão vem muito paciente assim mais humilde, né, no SUS. Uma paciente que, enfim, ela ganhava um salário mínimo, que era um benefício do INSS pela própria doença, pela própria bipolaridade, então ela ganhava aí os 1.200. Ela fez um empréstimo, aqueles consignados que o banco, infelizmente, né, concede. Enfim, ela se geria razoavelmente bem, mas ela parou a medicação, então ela tinha uma pecinha lá que ela alugava, ela conseguia, né, comer, fazer as coisas todas, e entrou num episódio de mania, pegou um consignado desse e comprou 6.000 reais de roupas. Assim, completamente fora da necessidade dela, né? Uma pessoa que vive de salário mínimo, Sim, que precisa disso para pagar seu aluguel, sua conta de luz, sua comida, ir lá e comprar 6.000 reais de roupa. Né? Daí me sim. mostrava, assim, eu fui na Meu enfermaria Deus. conversar com ela, assim, ela me mostrando a roupa, a camiseta que ela tava, assim, de um time de basquete, bem colorida. Tá, dona Maria, o que a senhora acha disso? A senhora precisava. Não, mas não tá bonito? Olha aqui, ó, é tudo pra mim, sabe? Então, é esse tipo de falta de crítica, tá? Uhum. As pessoas podem acabar se envolvendo numa fase, um período de mania, em se expor moralmente. Então, é muito comum que a sexualidade fique muito aflorada, a libido muito aflorada, né? Então a pessoa acaba se expondo sexualmente com muitas pessoas, não se protegendo, né? Se expondo na rua com pessoas Uhum. estranhas. Isso acontece também, tá? Tudo de novo por esse filtro que não está acontecendo, né? De pensar, não, eu não posso fazer isso, isso me expõe, isso não é legal para mim. Não tem filtro, é legal, eu vou fazer. Né? É gostoso, é Uhum. prazeroso, eu vou lá. Uhum. E fechando, assim, acho que a descrição de um paciente maníaco é muito comum que eles apresentem sintomas psicóticos, tá? Muito mais no sentido da paranoia, assim. Então, são pacientes que nessa vibe aí do eu posso tudo e tal, tem delírios de grandeza. Então, são pacientes que vão te dizer que estão escrevendo um livro, que um ator famoso está apaixonado por eles, né? Que ele recebeu, ele olhou lá o Instagram do famoso e notou que algumas postagens ali eram para ele, né? Ele se identificou, enfim, sabe? Ou eu tenho uma comunicação Uhum. especial com um plano superior, vai nessa linha, assim. E podem acontecer também as alucinações mesmo, Uhum. né? Ouvir vozes, ver imagens de coisas que não existem, tá? Isso é um quadro de mania, tá? Para a gente Uhum. fazer o diagnóstico de bipolaridade, a gente tem que ter pelo menos um episódio de mania ao longo da vida, tá? E ele tem que ter durado pelo menos 7 dias. Com isso, a gente faz o diagnóstico de um transtorno bipolar. Apesar desse Uhum. quadro florido, Rui, assim, é importante dizer que o paciente bipolar ele passa a maior parte do tempo da vida dele no episódio depressivo, na fase depressiva da doença, tá? Mais da metade do tempo da vida de um bipolar é depressivo. Então, assim, é muito sofrimento. Mas esses episódios de mania, eles podem acontecer, tá? Aham, A perfeito. hipomania é tudo isso que eu falei num grau menor, né? Menos exposição, um pouco mais de controle, né? Uma paranoia mais discreta, o paciente consegue, às vezes, continuar trabalhando, se relacionando, né? Ó, alguém acabou de perguntar aqui, ó. Quem tem episódios mais leves É. pode ser encaixado em hipomania, tá? Aí a gente pode fazer um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno bipolar tipo 2, né? Se o paciente nunca teve um episódio de mania, mas teve episódios de hipomania, ele pode ser categorizado num transtorno bipolar tipo 2, que, assim, ó, precisa ser tratado igual, pode ter o mesmo desfecho, mas acaba sendo considerado mais leve, né? As pessoas têm mais dificuldade de buscar tratamento. Quem tá passando por um episódio de mania acha que está na melhor fase da vida. Né? Se sente com super energia, não precisa dormir, se acha capaz de fazer tudo, a última bolachinha do pacote, libido lá em cima, não quer Nem quer sair. sair, né? Muitos Exato. nem querem Né? sair da A mania, Renata né? perguntou aqui, a ciclotimia é isso tudo que a gente está falando da depressão e da hipomania numa intensidade menor. Então, é um paciente que não chega a entrar num episódio depressivo mais grave, não chega a entrar na mania, ele fica oscilando ali pouco acima, pouco abaixo do humor normal. Tá? Isso caracteriza uma ciclotimia. Certo? Bom, Ok. a depressão em si, já falamos da mania, da hipomania, né?
A depressão ela é muito parecida com a depressão não bipolar, que a gente chama de depressão unipolar, tá? Acho que já meio que quer dizer. Até nem falei isso, eu costumo falar para os pacientes. Por que a gente chama um bipolar de bipolar? Porque tem dois polos, né? Um lá em cima, que é a mania, e um lá embaixo, que é a depressão. E o paciente fica nessa oscilação entre os dois polos. Então, uma depressão unipolar, né? Por consequência, é quando o humor está sempre só lá embaixo, né? Pode voltar ao humor normal, mas ele não sobe para a mania, tá? Bom, na depressão, então, o humor vai estar deprimido, né? Tristeza, desânimo, né? Falta de prazer pelas coisas habituais, falta de energia, na maior parte dos dias por pelo menos 2 semanas, tá? Pode haver perda ou ganho de peso, pode haver insônia, tá? Ou sono em excesso. É uma das coisas muito... a depressão bipolar, ela tende mais a ter sonolência excessiva do que insônia, tá? Mas não pode acontecer também. Por exemplo, é mais comum o ganho de peso do que a perda de peso, que é muito característica da depressão unipolar, né? Porque a pessoa perde completamente o apetite, né? Tudo fica menos, tudo fica para baixo. Então, uma depressão no paciente mais irritadiço, que tende a ter sonolência, ganho de apetite, vamos acender a luzinha e investigar bipolaridade. Vamos investigar se não teve episódio de mania, de hipomania, se não tem história familiar, né, que nos faça pensar. Os pensamentos de suicídio, né, são muito comuns no bipolar, na fase na fase depressiva, né? Na mania, geralmente ele não pensa nisso, ele tá na melhor fase da vida, né? Mas no episódio depressivo isso acontece, tá? E a psicose também, os delírios, só que daí não aquele delírio de eu posso tudo, eu sou ótimo, né? Sou grandioso, todo mundo tá apaixonado por mim. Normalmente são delírios mais parecidos com o depressivo, assim, não tem mais saída para mim, todos estão contra mim, né? Não tem mais perspectiva, não vai dar certo, eu sou culpado de tudo, enfim. E as alucinações, né? De novo, vozes, né? E ver imagens irreais, né? Não são reais. Tudo ok até Perfeito. aqui, Rui? Vai. Tudo ok. Inclusive, pessoal, se alguém quiser fazer qualquer tipo de pergunta, ou pergunta aqui direto no chat, ou na caixinha de perguntas, Show. que daí Cuida eu aí, tô Rui, cuidando aqui, porque vou às vezes olhando aqui eu aí, me qualquer coisa empolgo e vocês vão. acabo me passando. Se alguém fizer uma pergunta, Não, me pode deixar, avisa eu aqui, te tá? aviso, pode deixar que eu vou Show. eu vou te avisando as perguntas. E, pessoal, por favor, façam todas as perguntas que vocês quiserem sobre, né, sobre esse assunto. Né? É o momento. Transtorno bipolar é o assunto da vez e no final a gente vai falar sobre que outras Isso, opções show. a gente tem para tratamento, além, né, claro, dos medicamentos, que são super Isso. importantes, né? E Então por fica aí, último, né? assim, Fica só para aí. o pessoal ter uma ideia, né? Existe o episódio que a gente classifica como misto, em que o humor tem essa mistura de depressão, irritabilidade, às vezes um sono diminuído, uma certa aceleração do pensamento. Então, ele mistura as duas coisas, tá? É o que a gente chama de episódio misto. Bom, acho que assim, como diferenciar uma depressão, né? O paciente, quando tu pega o paciente, primeiro episódio da vida é um episódio depressivo, né? Quando suspeitar que essa depressão possa ser bipolar e não uma depressão unipolar, né? Que tu vai tratar ali por 1, 2 anos, pode ter um prognóstico mais favorável, né? Quando pensar, então, que esse primeiro episódio pegou lá o paciente, 18 anos, primeira depressão da vida, quando suspeitar que ela é bipolar, tá? Primeiro, aquelas características que eu já te falei, assim, de apetite e sono, que costumam ser diferentes. Então, pegou um paciente deprimido com apetite a mais, pegou paciente deprimido com sonolência excessiva e não insônia, né? Aquele paciente mais irritadiço, vamos pensar em transtorno bipolar, tá? Sintoma psicótico, tá? Também abre o olho. Pode acontecer nos deprimidos normais, mas geralmente é uma depressão super grave, né? Que já evoluiu, que já, né, tá lá adiante. Sintoma psicótico também. Alerta para pesquisar bipolaridade, tá? Pensamento acelerado. Geralmente o paciente que tem uma depressão não bipolar, ele está totalmente lentificado. Tudo, né? Inclusive o pensamento, a capacidade cognitiva, a memória. Paciente deprimido com pensamento acelerado, vamos pensar em bipolaridade, certo?
Além dos sintomas Uhum. em si, né? Importante, depressão pós-parto, tá? Depressão pós-parto grave, psicótica. Então, aquela mãe que ganhou o bebê e está extremamente depressiva, com delírios, né? De que eu não consigo cuidar do bebê, ou alguém vai fazer mal, aquela coisa realmente assim, patológica, logo depois do parto, pensar em bipolaridade, tá? Super frequente. Ó, Tá. alguém perguntou aqui agressividade. Olha, a Ah, Ângela colocou algo interessante, né? Agressividade, pavio curto num dia e no outro dia tá bem tranquilo. Um dia muito ruim, né? Muito não, agressivo e no outro dia. não é o comum. O comum, como eu disse, assim, é passar dias nessa batida, nessa vibe, entendeu? Isso aí tende a ser Uhum. outras questões, né? Talvez o estresse ambiental, alguns Uhum. transtornos de personalidade cursam com uma oscilação de humor muito rápida, né? Ou daqui a pouco investigar mais se esse Uhum. paciente não é um paciente misto, né? Que tem um pouquinho de sintoma dos dois lados, Uhum. tá? Uhum. Que mais história familiar de Perfeito. transtorno bipolar, pai, mãe, irmão, tio, né? Familiar de primeiro grau, então, com transtorno bipolar, abre o Uhum. olho, tá? Chama o familiar, investiga mais, Uhum. dá a medicação e faz voltar rapidinho, né? Para tu ver como é que foi a resposta, se tu, enfim, iniciar algo antidepressivo, alguma coisa Uhum. assim, tá? Que mais? Acho que mais ou menos isso assim são dicas para talvez o não psiquiatra ficar de olho que essa Uhum. depressão possa ser uma depressão bipolar, tá? Perfeito. Assim, uma bandeira importante que eu carrego, sabe, Rui, no plantão principalmente, que eu pego as pessoas muito na crise, né? Às vezes elas me procuram aqui no consultório quando já estão um pouco melhores, que o familiar conseguiu trazer, né? Mas no momento da crise. É importante a gente evitar a todo custo as oscilações, tá? Transtorno bipolar é um transtorno que Uhum. causa sofrimento. As pessoas com transtorno bipolar, para tu ter uma ideia, 30% delas não conseguem trabalhar, não são pessoas que conseguem ser É produtivas, é muito, muita hein? coisa, né? Fora os riscos, assim, de morte prematura, né? Então, assim, os índices de suicídio num paciente bipolar ao longo da vida são de 6 a 7%. Tu vê, 6 a 7 pessoas com transtorno Alto, né? bipolar vai morrer por suicídio, né? 43% delas têm Alto. pensamentos de suicídio, ideias de suicídio. Ó, vamos anotar ali, a Janete perguntou sobre prevenir depressão pós-parto. Já te respondo. E 16% deles, ou seja, 16 de cada 100 bipolares tentam suicídio, né? Isso é uma taxa muito alta, Nossa, é tá? bastante, né? Bom, deixa eu responder ali a pessoa que perguntou sobre prevenir depressão pós-parto, né? Em primeiro lugar, faça pré-natal, né? O teu obstetra é a pessoa que vai te ver com mais frequência. Ele vai poder detectar já alterações de humor durante a gestação. Nós, mulheres, temos esse fator hormonal, assim, muito forte como desencadeante de crises de transtorno de humor, tanto bipolar quanto unipolar, né? Tanto depressão bipolar quanto a depressão unipolar, pela própria alteração hormonal, né? Então, todos esses aumentos de hormônio que a gente sofre durante a gravidez deixa a gente mais emotiva, com um afeto mais lábil, né? Com uma tendência a ficar mais sensível aos estressores. Então, primeira dica para mim é faça seu pré-natal, certo? Identificou alguma alteração de humor Uhum. mais ostensiva, né? Não está conseguindo trabalhar, não está se relacionando bem com as pessoas, busca um profissional mais capacitado, um psiquiatra, um psicólogo, para fazer essa, enfim, né, essa investigação assim de sintomas, certo? Enfim, né, busque apoio na sua rede, então traga as pessoas significativas, né, para o teu pré-natal, para a tua consulta, para que elas fiquem alerta, atentas, te ajudem a minimizar o estresse, né, que é inerente aí a esse estado, né, de estar grávida, de estar gerando outro ser aí cheia de hormônios alterados, tá? Perfeito. Outra pergunta que fizeram aqui, os episódios de hipomania ou de mania, eles predispõem a algum tipo de Sim, demência no futuro? sim. Ou tem alguma Isso é uma correlação? das coisas que eu te falei que eu quero muito deixar como mensagem dessa live aqui hoje, né? Então, assim, não só os episódios de mania ou de hipomania, né? Como eu já tinha falado anteriormente, tu imagina,
todos esses sintomas que a gente está enxergando são resultados de um cérebro em hiperatividade, né? Os neurônios estão ali se desgastando. E isso tem um custo biológico, né? Essa hiperatividade. Então, todo o metabolismo desses neurônios, todas as substâncias que vão ficar como excreta disso, todo o cortisol mobilizado, isso vai levar à morte de neurônios. É o que a gente chama de neuroprogressão. Então, um transtorno bipolar não tratado, um bipolar que entra frequentemente em episódios de mania, de hipomania e de depressão, não se enganem, tá? Depressão também, embora a gente não enxergue aquela hiperaceleração, né? Existe sofrimento neuronal também, tá? Então, sim, o paciente pode progredir com um quadro demencial, tá? Por isso que é super importante a gente tratar adequadamente o paciente bipolar, tá? Perfeito. Aí já vamos entrar então agora que temos de tratamento, né, hoje para o transtorno bipolar. Bom, primeira coisa que eu queria dizer assim, né? Procure um médico imediatamente se tu detectar esse tipo de sintoma. Precisa de ajuda médica, tá? Os psicólogos, assim, são maravilhosos, são super parceiros, o tratamento disciplinar é muito importante, mas a medicação continua sendo o fator central do tratamento de um bipolar, tá? Essa é a primeira coisa que vocês devem ter em mente, certo? Então, procure um psiquiatra, né? Se tu já tá com terapeuta, ou enfim, né? Se tu tem um psicólogo de confiança, ok, vai, consulta. Se ele for um bom profissional, ele vai te dizer, ele vai detectar esses sintomas e ele vai te encaminhar para um psiquiatra ou para um bom clínico, né? Se tu não tem psiquiatra aí à disposição, enfim, na tua cidade, ou certo? Mas procure um médico, porque tratamento do transtorno bipolar, ele é essencialmente farmacológico, tá? É o ponto central. A partir daí, a gente tem outras coisas que ajudam, tá? A gente já falou um pouco sobre isso antes, né? Então, mudanças do estilo de vida, minimizar o estresse, os gatilhos, né? Ter uma alimentação saudável, ter um sono adequado, fazer atividade física são muito importantes para diminuir essa neuroinflamação do estresse crônico, certo? E te ajudar a enfrentar esse tratamento que vai ser um tratamento contínuo, né? Com medicações de uso contínuo. Pro resto Exato. da vida, né, pessoal? Exato. Pro resto da vida. Então, assim, medicação sempre vai ser necessária. O tipo de medicação vai variar de pessoa para pessoa, tá? As principais medicações que a gente usa é o que nós chamamos de conjunto de medicamentos chamados estabilizadores de humor, tá? Os mais conhecidos são o lítio, o valproato, né? Ácido valproico, carbamazepina, oxcarbamazepina. Eles são considerados estabilizadores de humor. Normalmente o tratamento inclui uma medicação dessas e não é incomum precisar de mais de uma medicação, tá? Hoje em dia, assim, as pesquisas mais atuais mostram o papel dos antipsicóticos, principalmente os mais modernos, de segunda geração, tá? Risperidona, olanzapina, quetiapina especialmente, tá? Lurazidona, como bons estabilizadores de humor também, tá? E, assim, antidepressivos. A gente vê, às vezes, bipolar usando um estabilizador, um antipsicótico e um antidepressivo. A gente deve evitar sempre que possível o uso de antidepressivo em pacientes bipolares, tá? Se usa, em último caso, só se os estabilizadores não foram suficientes para tirar o paciente daquele episódio depressivo, e não se usa jamais isoladamente antidepressivo num bipolar, porque senão a gente causa uma iatrogenia chamada virada maníaca. Então a gente tira o paciente do episódio depressivo e joga ele lá em cima, naquela fase onde tudo é mais acelerado, né? Então não adianta, não ajuda, tá? Antidepressivo, assim, não é que não se use, se usa, mas em último caso não é recomendado. O ideal é a gente fazer o manejo com essas outras medicações, os estabilizadores de humor e os antipsicóticos, tá? Terapia, Perfeito. né? O papel da terapia. Existem vários estudos que foram feitos assim com várias técnicas de psicoterapia para pacientes bipolares, tá? Num momento agudo é difícil, o paciente está muito disfuncionado. Então é mais um apoio, uma psicoeducação, às vezes assim a terapia para a família, para entender o transtorno, para aceitar, para aprender
a lidar, a manejar, certo? E eu te diria assim que no paciente estabilizado, embora os estudos não sejam assim evidentes, eu vejo benefício no sentido de, enfim, tu tem um profissional te acompanhando com uma grande frequência, então ele vai conseguir te ajudar a detectar uma possível desestabilização, ou entrar numa crise, né? Na terapia tu vai poder talvez abordar coisas do teu estilo de vida, do teu estresse diário que tu possa modificar e que deixem Uhum. de ser um gatilho, tá? Para crises. Perfeito. Bom, e eu acho que todo mundo aqui está Perfeito. esperando que a gente fale um pouquinho do REAC na bipolaridade, né, Rui? Que é o É verdade, nosso né? Bom, tratamento aqui, né, inovador aí que nós descobrimos há um tempo, né, e que tem nos ajudado, além das medicações. perfeito. E aí eu acho que é muito interessante aqui, acho que todo mundo está curioso para saber. Tem gente que talvez ainda não saiba o que que é o Uhum. REAC, né? Ou a Vou só tecnologia responder REAC, aqui a né? Renata antes da gente entrar, que ela perguntou das medicações pelo SUS, né? Porque realmente, assim, as medicações para bipolaridade mais modernas, tipo esses antipsicóticos de segunda geração que eu falei, eles são bem caros, tá? São mais caros porque tem menos efeitos colaterais, enfim, a indústria farmacêutica, né, pesquisou para achar medicações mais confortáveis que as pessoas consigam manter de longo prazo por ter menos efeitos colaterais, né? Sim, muitas delas o SUS fornece. Então, assim, se o paciente não conseguiu ficar estável com as medicações mais clássicas ou possui alguma contraindicação, né, formal ao uso, por exemplo, a gente deve evitar usar lítio em pacientes mais idosos com uma função renal pior, né, porque o lítio ele usa o rim para ser eliminado. Então, se tu não tem uma função renal boa, ele corre o risco de Uhum. acumular. E o lítio tem um intervalo, né, entre a dose terapêutica e a dose tóxica muito curto, né? Então, às vezes, pacientes idosos a gente não consegue usar o Uhum. lítio, que é até hoje, desde 1950, o principal estabilizador de humor que existe, né? Então, pacientes que não puderam usar por alguma razão, sim, é possível solicitar via farmácia do estado, né? Aquela seção lá de medicamentos especiais, claro, com toda uma justificativa de por que o paciente não se beneficia ou não estabilizou com os medicamentos do SUS, algumas dessas medicações mais caras, tá? Ótimo. Bom, e falando então da tecnologia REAC, né, que essa é uma tecnologia italiana, desenvolvida há mais de 30 anos, um estudo que começou lá para tratar o estresse, vamos pensar assim, ou as disfunções que o estresse causa no nosso organismo, e a gente acaba entendendo que o estresse é um dos grandes causadores dos problemas e das doenças, né, e das doenças crônicas, e a gente poderia passar falando aqui várias lives sobre o problema que o estresse causa no nosso corpo, né? Mas não é só no corpo, é Uhum. também no nosso cérebro, né? E o REAC tem várias questões interessantes para trabalhar, né? Num dos protocolos mais, né, os dos clássicos, vamos pensar a tecnologia REAC, que é a Uhum. neuromodulação, que ajuda a várias questões relacionadas ao nosso cérebro e também aqui, né, como a bem a Michelle falou lá no início, tem uma questão genética, tem uma questão de neurotransmissores, tem questões relacionadas também a estilo de vida, né, mas o REAC aqui pode, né, ter uma ajuda interessante, né? Conta para nós um pouco aí, tem até Exato, estudos com isso, né, Michelle? Conta um pouquinho para exatamente. nós sobre Até isso. pegando o gancho aqui, o Paulo perguntou, né, pediu para falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do transtorno bipolar. E eu acho que é interessante falar sobre isso para explicar por que o RAC tem um papel importante, né? Então, assim, Paulo, a gente falou logo no começo da live lá que as causas da transtorno bipolar, elas são multifatoriais. Tem umas alterações que foram evidenciadas através dos estudos ali a nível, né, celular. Então, existe uma disfunção dos neurônios da região responsável pela regulação do humor em secretar os neurotransmissores adequadamente, serotonina, dopamina, GABA, todo o equilíbrio, né, de neurotransmissores do cérebro na região responsável pelo controle de humor, certo? Então, por isso que a gente entende por que o REAC funciona. Neuromodulação. Então, o que acontece? A gente modula o funcionamento neuronal dos neurônios através de um estímulo físico, ao invés de fazer isso com medicação, exclusivamente. Né? Então, tu dá um estímulo que faz o teu neurônio lá da região do humor, que não está secretando os seus neurotransmissores adequadamente, voltar a equilibrar essas substâncias
para que tu não entre num episódio depressivo ou de mania, né? E tu sabe que assim, me preparando para essa nossa live, Rui, eu não achei nenhum estudo que fale disso, mas até vou lançar a ideia aqui para a gente pensar. A grande parte dos estabilizadores de humor, eles são medicações anticonvulsivantes, tá? Ácido valproico, carbamazepina, oxcarba. Como é que o anticonvulsivante ele atua? Ele estabiliza a membrana celular, certo? Concorda? Aonde que o REAC age? Na Perfeito. membrana celular, né? Alterando Na ali a membrana celular. permeabilidade dos Perfeito. canais iônicos ali da membrana celular. Então, acho que é por isso que a gente está falando sobre REAC e transtorno de humor, certo? O lítio, que é o principal Perfeito. estabilizador de humor que a gente tem desde que foi, né, descoberto lá em torno de 1950 até hoje, continua sendo assim a principal medicação de um bipolar, certo? Ele tem um mecanismo um pouquinho diferente, ele age a nível intracelular. Não se sabe o mecanismo exato pelo qual o lítio estabiliza o neurônio, mas são mecanismos intracelulares. Mas eu acredito que tenha a ver também com essa permeabilidade e estabilidade de membrana, tá? Bom, então falando do estudo assim que foi publicado, né? Teve um estudo que foi feito com pacientes bipolares que usavam lítio, certo? E foi separado em dois grupos, os que usaram só lítio durante o período de acompanhamento e os que usaram lítio e fizeram o protocolo de neuromodulação de otimização neuropsicofísica, certo? E aí eles foram comparados, né, em várias entrevistas, em várias revisões, para ver quem que tinha desestabilizado. E o grupo que, além do lítio, tá, teve o tratamento de neuromodulação junto, ele teve 2 vezes menos episódios de mania, tá? Olha que importante isso. E em relação à depressão, nos acompanhamentos de 20 meses e 30 meses, teve paciente que não teve nenhum episódio depressivo, tá? Isso é extremamente Interessante, importante né? se a gente pensar em neurotoxicidade, em progressão, né? Neuroprogressão, quanto isso é importante para preservar o cognitivo desse indivíduo, assim, evitar as crises. O, o normal do paciente bipolar, assim, é ter quantas crises maníacas ou depressivas durante o ano? Varia muito, Ou Rui, varia varia muito, né? muito, Varia depende muito. da adesão ao tratamento, do tratamento adequado, né? Ele pode não ter nenhuma crise em um ano, como pode ter 4, 5, 6 crises, certo? Mas um tratamento Nenhuma satisfatório seria ter crise. nenhuma O crise ou ter objetivo do nenhuma. tratamento Esse é o é tratamento zero satisfatório. crise. E quantos por cento, né, dos pacientes, claro que isso pode variar muito, né, Michele, mas quantos por cento dos pacientes eles acabam conseguindo ter esse Tá? Eu tratamento não satisfatório? saberia te dizer um número, Rui, mas assim, é a minoria. Mas mais de 50%, assim, dos Te pacientes diria que é a conseguem ter um, minoria. não? O paciente, assim, É. que passa Até porque anos e talvez em anos sem ter uma períodos crise, é difícil. É a minoria. Uhum. é difícil. Até porque provavelmente no período de mania ele de repente acha que não precisa Exato, mais tomar remédio, né? exato. Provavelmente, né? Acontece, não, o É, e abandono na talvez ele mania, só vai, ele vai ficar assim, quase 100%, né? Paciente em mania é porque abandonou o tratamento. É difícil um paciente entrar numa crise de mania usando tudo direitinho, tudo certinho, ele dificilmente vai entrar em mania, tá? e a mania é o período mais complexo de maior perigo, Sim, no ou não sentido de, assim, necessariamente. dos outros perigos envolvidos, né? Ele causa neuroprogressão, neurotoxicidade, Uhum. tanto quanto um episódio depressivo mais grave, psicótico, mas o paciente, ele se expõe, né? Ele se expõe moralmente, ele se expõe socialmente, entende? Ele briga com as pessoas, ele perde o emprego, ele dilapida o É isso. patrimônio, né? Ele se expõe, às vezes, de formas que depois ele não consegue se ressocializar, né? Então, é muito, muito complicado. Uhum. Perfeito. E além disso, tem mais algum estudo assim do REAC? Assim, qual é a tua experiência de pacientes com REAC que fizeram tecnologia REAC, né? A neuromodulação e Tá. bipolar, Eu assim. te diria que assim a gente reduz os gatilhos, tá? É um paciente que fica mais estável para Uhum. passar por esses desafios do dia a dia, né? Porque uma coisa
é que tu imagina assim, Uhum. nós que não temos transtorno bipolar, né, a gente enfrenta os desafios do dia a dia, às vezes com alguma dificuldade e tal, mas a gente passa por isso. Tu imagina jogar isso num cérebro fragilizado, né, que tem uma tolerância muito menor para lidar com as coisas, né? Então a chance de tu desestabilizar isso e acabar entrando no episódio de depressão ou de mania é muito maior. Então eu vejo o REAC assim muito como um estabilizador desse entorno, sabe? De reduzir esses gatilhos de Uhum. estresse, né? Acho que um benefício interessante também seria a melhora cognitiva que a gente vê, memória, raciocínio, melhora do sono, que a gente já falou que é um fator Uhum. importante, né? Tem pacientes que entram em crise porque não dormem, né? É tanta privação de sono, privação de sono, privação de sono, Perfeito. pá, entra, né? Esse é o paciente que daqui a pouco Uhum. até tá tomando a medicação direitinho, né? Mas de tanta privação de sono, Uhum. ele acaba entrando num episódio misto de mania, de depressão, certo? Já A gente pode dizer que a tecnologia React com a neuromodulação vai ser mais uma ferramenta para ajudar, né, nesse tratamento, vamos pensar assim, mais complexo que é, né, o tratamento do transtorno bipolar. Né? Eu sempre falo que o bipolar, diferente do depressivo, o bipolar, eu digo, é muito mais sem complexo, dúvida. né? É muito mais importante a gente ter um tratamento adequado e o acompanhamento, né, Uhum. do psiquiatra. Né? Acho que isso é uma coisa também a gente entender que o tratamento, né, do transtorno bipolar vai passar por um bom acompanhamento com o psiquiatra, um psiquiatra que entenda bastante dessa parte dos medicamentos para manter, né, esse paciente, como tu bem falou, o maior tempo possível longe Exato, das perfeito. É crises. isso aí, Rui. Né? E eu levo com bastante seriedade o bipolar, no sentido de, né, da gente, não que, né, porque a gente não é um estigma, mas assim, de levar aqui, da importância Uhum. de tomar os medicamentos, né? De fazer o acompanhamento, de ter o seu psiquiatra, né, e de procurar ajuda sempre que necessário, e também na sua rede de apoio, que eu digo, que eu acho que isso Exato. também é muito importante, tu ter a tua rede de apoio para também te ajudar, né, no Uhum. momento, olha, eu acho que tu A família tá tem que estar entrando junto. A numa, Renata que está né, comentando aqui que a mãe era bipolar tipo 1, né? Demorou muito tempo, na década de 80, para ser diagnosticada, que a família passou assim, um sofrimento incrível. Né? Então é importante a família ter essa ideia, assim. Uma outra pessoa ali mais pra gente, não vou me lembrar o nome, falou, tá, mas o paciente quando entra na mania, ele próprio não se dá conta. Exato. Daí a importância da família é, estar junto, entender a doença, entender que aquilo não é porque ele quer, né, ou ele não está irritado ou eufórico, né, dessa forma, jocoso, de uma forma arbitrária, porque ele quer incomodar, né? Não, ele está doente, ele não tem capacidade de entender o que é certo, o que é errado, até onde ele deve ir, né? Então precisa de uma família bem educada, no sentido de psicoeducada, né? De entender a doença, de poder detectar essas coisas, de dar o suporte, de entender que não é birra, que não é má vontade, que não é gênio forte, que é uma doença. E outra coisa que eu acho que a Renata falou, que eu acho que é muito importante da gente entender, que muitas vezes não é só a pessoa que tem o transtorno bipolar que vai ter consequências. A família também pode, né, sofrer muito estresse com esse problema, muitas Uhum. vezes de difícil diagnóstico, né, como a Michelle comentou. Então, essa família também muitas vezes Correto. precisa ser tratada, porque ela pode até, podemos até utilizar o REAC, porque o REAC se presta muito Exato. para tratar o estresse, né? Então, porque acaba tendo, né, um gatilho de estresse crônico, disfuncional nessa família em que tem, né, esses períodos, ou dessa pessoa que está muito deprimida, ou extremamente, né, numa mania onde ele está, né, seja nos gastos, seja de perde o emprego, sai do emprego, de repente você imagina um jovem que de repente hoje decide fazer uma faculdade, hoje troca, né, tá no emprego, muda de namorada, não quer ter namorada, imagina. Né? É uma gangorra, né? É Uhum. uma roleta russa da vida que deve ser muito difícil para os pais, né? Para os pares, para os irmãos, né? Então, tudo isso acho que é muito importante Bem a gente também lembrado. lembrar da família, né? Porque a família deve sofrer Exato. tanto quanto a pessoa, né? O namorado, o marido, a Exato. mulher, né? Então, acho que isso é bom a gente lembrar que existe o sofrimento também
dos pares, né? Que eu acho que é uma coisa que é super importante, né? Eu trabalho muito quando eu trabalho sempre a questão do estilo de vida das pessoas. Eu sempre lembro de que a base é, claro, o sono, a alimentação, o exercício físico, mas o manejo do estresse é tão importante quanto. E uma das coisas que eu acho mais difícil da gente quando conseguir manejar as pessoas é a gente, né, manejar o estresse. Né? Porque muito dos fatores estressantes a gente não consegue Exato. retirar, né, da vida das É inerente a pessoas. estar vivo, Né? né? E aí a gente aprender a lidar, né? Aprender a lidar com os estressores de uma forma diferente não é fácil, né? Mas Não é fácil nem para mim é também, né? Não é possível. fácil para ninguém, né? É possível melhorar a qualidade, sim. É possível. Com certeza, né? A Carol falou que respinga em todo o Sim. entorno, isso aí, né? Muito bem, Michelle. Acho que falamos quase já uma hora aqui, né? Eu queria que tu deixasse a tua mensagem final aí sobre o transtorno bipolar. Eu aprendi um monte de coisa, como sempre, eu aprendo contigo aí. Aprendi um monte de coisas aqui hoje, né? E gostaria que tu deixasse a tua Tá mensagem bem. final aí para todo mundo. Bom, acho que a minha mensagem é assim, ó, estejam atentos, né, aos pacientes com quem tu convive, familiares, amigos que apresentam essas oscilações de humor, né, ofereçam ajuda, façam avaliação com um bom profissional, seja ele psiquiatra, seja ele um psicólogo, um clínico da tua confiança, o Dr. Rui, né, quando tu vai aí, porque assim, tu vai ser direcionado para um tratamento adequado. Lembra que é uma doença crônica, vai acompanhar a vida toda, né? Então precisa de um tratamento contínuo. O tratamento contínuo ele é determinante no desfecho, na evolução da doença, né? Principalmente naquilo que a gente falou da neuroprogressão, né? Evitar a perda cognitiva, a síndrome demencial pela bipolaridade maltratada, certo? Então, assim, bipolaridade não tem cura, mas tem tratamento, tem controle. Dá para levar uma vida normal. O paciente bipolar tratado, estabilizado, ele é uma pessoa que trabalha, que tem família, que casa, que tem filho, pode levar uma vida absolutamente normal, tá? O tratamento, ele é medicamentoso, né, no seu cerne, mas ele precisa de todo esse controle do entorno, né, do gerenciamento do estresse, de um estilo de vida saudável, de trazer a família junto, do teu suporte, da tua rede, enfim. Para otimizar o tratamento, né? Porque medicamento é primeira linha, o paciente sempre vai utilizar. O que eu sempre defendo é essa pessoa tem que ter qualidade de vida tomando o menor número de medicamentos possível. Né? Mas muitas vezes vai ser necessário dois ou três. Falando, né? Mas o importante é a pessoa estar bem. Né? Devolveu minha mãe para nós. Olha só que coisa importante. Né? É isso aí. Mas Devolveu minha mãe para nós. Eu acho que isso é a palavra mais importante, né? Porque como eu falei, né? Isso causa um estresse na família toda, isso é muita terapia para ajudar a tratar toda a a família Carolina perguntou aqui muitas vezes, né? comorbidade mais predominante com transtorno bipolar. Os transtornos de ansiedade, em geral, podem ser bem frequentes, dependência química. Né? O uso de substâncias é super comum exatamente por esse comportamento de risco. E às vezes os pacientes bipolares eles usam uma substância para se controlar, né? Para tentar estabilizar o humor, certo? Né? Fale do tratamento REC para familiares, né? Porque tem mais frequentemente diagnóstico de transtorno bipolar na família, isso que o Rui falou, né? Então, assim, é a família psicoeducada, é a família acolhida, né? Quando tu identifica um familiar que está muito estressado, daqui a pouco está precisando de uma ajuda mais especializada, uma terapia, e REAC, né? Eu recomendo REAC para gerenciamento de estresse, assim, para todo mundo que puder fazer. É só benefício. Não conheço ninguém que tenha ficado pior depois de fazer REAC. Não. É verdade. Isso aí. Muito bem, Michele. Muito obrigado aí pela live, né? Todo mês, se eu puder, eu vou fazer uma live com a Michele. Já falei isso para a Michele, né? Cada mês a gente vai escolhendo um assunto e, por favor, vocês queiram depois mandar um assunto, mandem um direct aqui para mim. Né? Qual o assunto que vocês querem que a Michele fale no próximo mês? Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Né? Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana e gratidão especialmente a Michele e a todos vocês que estiveram conosco nessa noite de segunda-feira à noite. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E lembre que toda segunda-feira
20 horas e 30 minutos eu tô aqui fazendo uma live com um assunto interessante Obrigada, para Rui. Boa vocês. Tá bom? semana. Um Tchau para abraço todos e aí. boa noite. Tchau, tchau.